Capítulo 1219. No Mar da Névoa, que não havia sido engolido pela guerra, o futuro começou lentamente a navegar em direção ao mar Berserk em meio a um comboio de navios. A almirante das estrelas Ketoa não tinha muito o que fazer recentemente. Tudo o que ela precisava fazer era esperar que a ordem ascética de Moisés respondesse ao seu pedido. Enquanto passeava pelo convés, aproveitou a luz do sol que brilhava através da névoa fina. Com um movimento de olhar, ela viu Frank Lee. Este primeiro imediato do futuro, a segunda pessoa mais importante dos piratas estelares, usava calça azul clara e uma camisa branca com os dois primeiros botões desabotoados, revelando grossos pelos castanhos no peito. Ele era como um urso gigante humanoide. Ele ficou na proa do barco, olhando para longe. Não se sabia o que ele estava pensando, mas ele olhou para baixo. Ketoa involuntariamente desacelerou um pouco enquanto se virava para entrar no quarto. Capitã! Frank notou-a e olhou com expectativa, como se estivesse esperando que o almirante das estrelas respondesse às suas perguntas. A figura de Ketoa parou enquanto ela ajustava os óculos pesados em seu nariz e perguntava de uma maneira aparentemente casual: com o que você está perplexo? Frank pensou em como formular sua pergunta e respondeu com seriedade: estou reavaliando as invenções e criações que criei ao longo dos anos. Quais são seus pensamentos? Ketoa perguntou cooperativamente. Frank assentiu e disse angustiado: há muitos assuntos sobre os quais preciso refletir. O mais importante é que nas coisas que criei ainda falta o mais importante. Ketoa ficou confusa, mas não queria perguntar mais nada. No final, ainda manteve a ideia de assumir a responsabilidade por todos os membros da tripulação do futuro. Ela deliberou e disse: o que é isso? A expressão de Frank tornou-se instantaneamente solene. Todos eles não têm alma. É uma coisa boa que malte, uvas e cogumelos não tenham alma. Ketoa subconscientemente aconselhou antes de dizer: isso não é algo que você possa fazer agora. Você é apenas um sequência 5, druida. Os olhos de Frank brilharam quando ele ouviu isso e ele deixou escapar: entendi. Ketoa franziu a testa indiscernivelmente. O que? Você entendeu? Frank não estava mais deprimido. Eu entendo o problema. Ou seja, as criações que desejo ultrapassaram os limites das habilidades de um druida. Portanto, capitã, não serei mais um druida. Eu quero me tornar um alquimista antigo. Esta era a sequência 4 do caminho do plantador, o ponto de partida de um semideus. A expressão de Ketoa congelou por alguns segundos antes dela assumir a postura de uma capitã e semideusa. Ela assentiu gentilmente e disse: ter uma meta é uma coisa boa, mas você precisa entender como é difícil. Subjacente a essas palavras, ela queria que ele não tivesse nenhuma esperança e não levasse esse objetivo a sério. Frank Lee acenou com a cabeça pesadamente após receber seu incentivo. Eu farei o meu melhor. Para evitar que Frank Lee agisse precipitadamente, Ketoa decidiu tomar o andamento do assunto com suas próprias mãos. Eu vou ajudar você também. Quando chegasse a hora, mesmo que tivesse algum progresso, ela poderia informar a Frank Lee que havia tentado sem sucesso. Frank ficou muito feliz e agradeceu do fundo do coração ao seu capitão antes de continuar. Também escreverei para German Sparrow e pedirei ajuda. Ele é meu bom amigo. O que Frank não sabia era que as cartas que ele escreveu durante o último semestre passaram por um processo bastante complicado. A carta foi para a mensageira antes de ser entregue a Force. Force então a transferiria para German Sparrow ou solicitaria a ajuda do Senhor Louco na reunião de tarô. Ketoa cutucou seus óculos grossos novamente e, sem dizer mais nada, virou-se e entrou na cabine do capitão. Antes que pudesse pensar no que acabara de acontecer,
viu uma carta sobre a mesa com o sextante de latão. Quetoa ficou encantada. Ignorando o uso de seus poderes Beyonder, ela rapidamente se aproximou, pegou a carta e a abriu. Era de Bernadette. Depois de trocar algumas gentilezas simples, ela escreveu: "Se você estiver livre a qualquer momento, pode vir para Lachá." Lachá era uma ilha bastante escondida no Mar da Névoa. Escondia o palácio da Rainha Misteriosa, também conhecido como Cidade Esmeralda. Quetoa repetiu a frase algumas vezes antes que os cantos de sua boca se curvassem involuntariamente. Reticências. Becklund, Burgo Oeste, dentro da vila da família Odora. Eileen White mais uma vez viu o cavalheiro barão sanguíneo de meia-idade, Cosmin Odora. O que Lord Nibs disse? Eileen controlou suas emoções, tentando ao máximo parecer menos ansioso. Cosmin olhou para os olhos vermelhos brilhantes de Eileen e disse: "Ele só queria que eu lhe dissesse que toda a raça sanguínea não tem nenhuma característica a mais de um conde Beyonder. Você só pode esperar que os atuais condes moram de velhice ou de acidentes, deixando para trás sua herança. Comparado aos humanos, os sanguíneos tinham uma vida longa. Mesmo sem um título de nobreza, os comuns poderiam viver cerca de 300 anos. Sob tais circunstâncias, poderiam lentamente acumular e ocupar todos os níveis, evitando qualquer excesso nas características de Beyonder. Portanto, não era fácil para os comuns avançarem para barão ou se tornarem visconde. Eles esperavam que os nobres existentes morressem ou obteriam isso de fontes externas. Caso contrário, teriam que fazer contribuições suficientes e receber a preciosa herança. Comparado com as duas primeiras sequências, era ainda mais difícil para um visconde se tornar conde. Isso porque ser um conde sanguíneo significava ser um semideus, e ele poderia facilmente viver por mais de 1000 anos. Os descendentes desses viscondes tiveram que passar gerações antes que pudessem esperar pela morte de um conde. E era justamente por isso que, enquanto houvesse vaga no cargo de conde, ela seria imediatamente distribuída e não estocada. Para as características do barão e do visconde, elas existiam no tesouro dos sanguíneos na forma de ingredientes Beyonder e artefatos selados, mas os números eram poucos e distantes entre si. Cada doação tinha que ser administrada com rigor. Realmente não havia nenhuma característica sobressalente de conde. Esta resposta estava dentro das expectativas de Eileen. Ele olhou para o barão Cosmin e assentiu levemente. Em outras palavras, enquanto algum conde falecer, será a minha vez? Não, Cosmin balançou a cabeça. Embora você tenha contribuído bastante, ainda não alcançou o primeiro lugar na lista de espera. Qual é a minha classificação? Eileen primeiro franziu a testa antes de relaxar as sobrancelhas para evitar que sua ansiedade aparecesse. Cosmin tossiu e pigarriou. 12º. Isso pode nem acontecer quando o apocalipse chegar. Já que a ancestral me deu a importante tarefa de salvar a raça, por que ela não organizou todos esses assuntos? Minha poção erudito escarlate está digerida há meses. Será que é outro teste? Eileen pensou silenciosamente por alguns segundos antes de perguntar pensativamente: se eu obtiver as características de um conde de fontes externas, a raça me ajudará a preparar o ritual. Cosmin exalou e disse: claro. Eileen não ficou mais tempo. Ele deixou a vila de Odora e pegou uma carruagem de volta para sua residência. Desde que Faina Potter declarou guerra a Loen, ele nunca esteve na Igreja da Colheita. Só tinha ouvido falar do Estrela que a porta havia sido quebrada e muitas coisas haviam sido roubadas. Tornou-se um lugar para o sem-teto. Quanto ao padre Utravisky, ele passou meio mês numa cela atrás do portão Chanes. O resto do mês foi passado numa sala no andar superior da Catedral do Santo Samuel, com o arcebispo de Becklund ao lado.
Este arranjo foi repetido inúmeras vezes. Isso porque estavam preocupados que se o padre Ultravisky permanecesse atrás do portão Chanes por um longo período de tempo, ele sofreria danos irreversíveis. Sob uma situação tão tensa, a Igreja da Noite Eterna desejava deixar algum tempo livre para que pudessem aproveitar esta oportunidade para expressar sua boa vontade e iniciar negociações. Embora Enlin não acreditasse na meia-noite e até detestasse a catedral, ele ia à Catedral do Santo Samuel 2 vezes por mês para visitar o padre Ultravisky. Onde posso obter uma característica de Conde Enlin, que sentia que havia ficado para trás e talvez não fosse capaz de arcar com a responsabilidade de salvar sua raça, olhou para as ruas sombrias enquanto considerava seriamente todas as possibilidades. Ele rapidamente teve algumas ideias. A Madame Eremita havia mencionado antes que o santo da Ordem Aurora, Santo Tenebroso, havia pastado um rei xamã. Isso corresponde à característica do conde. Se eu pudesse caçar esse semideus do caminho do pastor como o santo dos segredos, o problema estaria resolvido. Porém, depois da lição anterior, o santo tenebroso provavelmente não cairia em uma armadilha tão facilmente. Também existe a possibilidade de atrair diretamente um rei dos anjos. Isso foi algo que todos discutiram no clube de tarô. A conclusão foi que eles vinham atacando a Ordem Aurora no ano passado, então era melhor não provocá-los ainda mais. Além do santo tenebroso ter uma característica de um sequência 4, Rei Xamã, Enlin White só conseguia pensar em outra opção. A escola de pensamento rosa. Sejam os vampiros artificiais da escola de pensamento da vida ou os adoradores da lua primordial que originalmente existiam no continente sul, eles agora faziam parte da escola de pensamento rosa. Claro, definitivamente houve algumas pessoas que buscaram a liberdade. Elas ainda não haviam ingressado em nenhuma organização, mas ou não estavam em sequências altas, ou não tinham informações suficientes para vender. Ao pensar na escola de pensamento rosa, Enlin imediatamente se lembrou de uma pessoa. Marik. Marik representou a facção da temperança da escola de pensamento rosa. Era uma facção que resistia à árvore mãe do desejo. Eles também parecem querer obter algo da escola de pensamento rosa. Talvez eu possa cooperar com eles. Enlin assentiu levemente. Reticências. Vários residentes da Cidade da Lua reuniram-se ansiosamente na entrada, olhando para o leste de vez em quando. Eram parentes das pessoas que anteriormente haviam sido lideradas pelo sumo sacerdote. Eles também eram os representantes da maioria das pessoas na Cidade da Lua. Finalmente, enquanto as chamas tremeluziam, o sumo sacerdote Nin trouxe Rus e companhia para mais perto da Cidade da Lua. Um homem avançou e olhou para sua irmã. Ele percebeu que ainda havia vestígios de lágrimas em seu rosto. Esta moradora da Cidade da Lua, que não estava deformada, podia sentir o olhar de seu irmão. Ela não pôde deixar de abrir a boca, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Deus está aqui para nos salvar, ela começou a chorar. Foi um choro tão triste e livre quando ela deixou escapar suas emoções. Nota: 1. O nome da poção mudou. Ponto.